Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Vulcabras para a discussão de resultados referentes ao segundo trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco os senhores Pedro Bartelli, CEO da companhia, senhor Wagner Dantas, CFO e diretor de Relações com Investidores, e nossa equipe de Relações com Investidores, o senhor Valdinei Tortorelli e a senhora Luciana Serrano. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Vulcabras. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço www.vulcabrasazaleia.ri.com, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para a Vulcabras, que serão respondidas durante a sessão de perguntas e respostas ou após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Vulcabras, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a Vulcabras. Considerações futuras não são garantias de desempenho, e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Vulcabras e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Pedro Bartelli, CEO da companhia, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Pedro, pode prosseguir. Bom dia. Sejam todos bem-vindos à audioconferência de apresentação de resultados da Vulcabras. No segundo trimestre de 2021, a Vulcabras reporta mais um resultado positivo, superando os desafios impostos pelo cenário socioeconômico, ainda afetado pelos efeitos da pandemia de Covid-19. De acordo com os dados do IBGE, o segmento de tecido, vestuário e calçados registrou um crescimento no volume de vendas de 26% no acumulado dos 5 primeiros meses de 2021. Porém, levando-se em consideração a queda acentuada registrada em 2020 e os impactos causados pela segunda onda de Covid-19 em 2021, a retomada do setor em 2021 ainda foi tímida e aquém do esperado. A segunda onda de Covid-19 mais uma vez impôs uma sequência de medidas restritivas que se iniciaram em março e perduraram até o final de abril, impactando diretamente o funcionamento do comércio varejista em todo o país. Com o comércio fechado e devido à impossibilidade de realizar as entregas programadas, a companhia decidiu antecipar as férias inicialmente planejadas para o segundo semestre de 2021, paralisando suas operações fabris durante toda a segunda quinzena do mês de abril. Mesmo em um trimestre em que o varejo viveu duros efeitos da pandemia, a Vulcabras registrou receita líquida de 399,4 milhões, com um aumento de 304,7% sobre os 98,7 milhões do segundo trimestre de 2020, e apresentou crescimento de 22,1% na comparação com os 327 milhões registrados no segundo trimestre de 2019, reiterando a força do resultado atual. O lucro líquido do segundo trimestre deste ano foi de 91,5 milhões e representou um acréscimo de 166,9 milhões
sobre o prejuízo líquido de 75,4 milhões no segundo trimestre de 2020, período fortemente afetado pela primeira onda de Covid-19 no país, e um crescimento de 205% diante do resultado reportado no segundo trimestre de 2019 de 30 milhões. O EBITDA foi de 102,7 milhões, apresentando acréscimo de 157,8 milhões, em contraposição aos negativos 55,1 milhões obtidos no segundo trimestre de 2020, e crescimento de 103,4% em relação aos 50,5 milhões obtidos no segundo trimestre de 2019. A receita de calçados esportivos no segundo trimestre de 2020 apresentou um aumento de 438,1% no comparativo com o mesmo período de 2020 e crescimento de 42,1% sobre o segundo trimestre de 2019. Tanto a receita dos calçados olímpicos como a dos calçados Under Armour apresentaram crescimento em relação aos mesmos trimestres dos anos anteriores, segundo trimestre de 2020 e segundo trimestre de 2019. Esse foi o primeiro trimestre do ano em que as vendas dos calçados e confecções com a marca Mizuno estiveram presentes desde o início do período. Nesse trimestre também foi concluída a última etapa da transferência da operação Mizuno para a Vulcabras, com a assunção definitiva de todos os canais de distribuição existentes da marca no Brasil. No pilar de sustentabilidade, a companhia divulgou seu primeiro relatório de sustentabilidade, que compilou as principais ações realizadas em 2020. No documento foram abordadas as principais iniciativas socioambientais da empresa, que têm como pilares de atuação a redução de carbono, o consumo de energia limpa, reuso e economia de água, economia circular, responsabilidade social e impacto nas comunidades em que está presente. Dessa forma, o resultado positivo é fruto de uma consistente estratégia traçada ao longo dos momentos mais duros da pandemia, que consistiu em não desmobilizar as operações e adaptar a empresa para a retomada. Confiamos na força das nossas marcas e no nosso modelo de negócio, que domina todas as etapas da cadeia, desde a concepção, produção, reposição e venda. Seguimos investindo e oferecendo um portfólio de produtos que busca atender às necessidades dos mais diversos consumidores e atletas. Nesse trimestre, demos mais um passo importante rumo ao crescimento da Vulcabras. Estamos seguros das nossas decisões e seguimos confiantes no nosso propósito de construir um país melhor a partir do esporte. Para a apresentação do nosso desempenho no trimestre, passo a palavra para o senhor Wagner Dantas, nosso CFO e diretor de Relação com Investidores. Bom dia a todos. Nós iniciamos a apresentação com o slide 5, com volume bruto de pares e peças. No segundo trimestre de 2021, o volume bruto faturado totalizou 5,7 milhões de pares e peças, com um aumento de 105,3% se comparado ao total do segundo trimestre de 2020, de 2,8 milhões de pares e peças. O desempenho dos volumes comercializados em todas as categorias do segundo trimestre de 2021 foi bastante positivo. Mesmo com o fechamento da maior parte do varejo físico no decorrer dos meses de março e abril devido ao recrudescimento da pandemia de Covid-19 dado ao avanço de uma segunda onda de contaminação. Convém ressaltar que esse foi o primeiro trimestre do ano em que todas as vendas dos calçados e confecções com a marca Mizuno estiveram presentes desde o início do período. Nesse trimestre também não houve a comercialização dos calçados femininos no mercado interno e externo, devido ao licenciamento da marca Azaleia, e que somente foi mantida a comercialização desse tipo de calçados nas subsidiárias do Peru e Colômbia. O segundo trimestre de 2021 teve início com um grande volume de mercadorias prontas nos estoques da companhia no aguardo da reabertura do varejo para serem entregues. Como o processo de retomada foi mais lento do que esperado, a companhia decidiu interromper a produção de suas duas plantas industriais por 15 dias, a partir do dia 15 de abril, antecipando assim férias que estavam programadas para serem concedidas ao longo do segundo semestre do ano. O impacto da interrupção nas entregas ao longo dos meses de março e abril afetou parcialmente o desempenho de todas as categorias no decorrer do segundo trimestre de 2021. Mas mesmo assim, as categorias esportivas apresentaram um ótimo desempenho. Na comparação com o mesmo período de 2020, foram destacadas as seguintes considerações.
Calçados esportivos houve um robusto crescimento de 229% devido ao desempenho positivo das marcas Olímpicos e Under Armour e também à adição dos volumes de vendas de Mizuno. Diminuição em calçados femininos de 72,5% devido à descontinuidade dos negócios no mercado interno e externo. Redução de 9,8% em outros calçados e outros. Aumento de 183,6% em confecções e acessórios, devido à expansão registrada com as marcas Olímpicos e Under Armour e também com a adição do volume de vendas com a marca Mizuno. No primeiro semestre de 2021, o volume bruto faturado somou 10,8 milhões de pares e peças, com um aumento de 43,5% em contraposição ao volume do primeiro semestre de 2020, de 7,5 milhões de pares e peças. Na página 6, apresentamos a receita por categoria de produtos. No segundo trimestre de 2021, a receita líquida foi de 399,4 milhões de reais, com aumento de 304,7% sobre os 98,7 milhões de reais no segundo trimestre de 2020. E apresentou um crescimento de 22,1% na comparação com os 327 milhões registrados no segundo trimestre de 2019. O início do segundo trimestre de 2021 foi desafiador. O trimestre teve início com a maior parte do varejo físico fechado devido ao recrudescimento da pandemia de Covid-19, que culminou mais uma vez na decretação de medidas de isolamento social em todos os estados brasileiros. Como consequência desta paralisação do varejo e devido à impossibilidade de entrega dos produtos aos clientes, o faturamento do mês de abril foi bastante afetado. No decorrer dos meses subsequentes, as entregas foram sendo normalizadas e o desempenho do varejo reagiu, e apresentou sensível melhora. Nas principais datas comemorativas do trimestre, Dia das Mães e Dia dos Namorados, foram registrados crescimentos expressivos sobre as mesmas datas do ano de 2020. A receita de calçados esportivos apresentou aumento de 438,1% sobre o mesmo período de 2020, e um crescimento de 42,1% sobre o segundo trimestre de 2019. Tanto a receita dos calçados olímpicos como a dos calçados Under Armour apresentaram crescimento em relação aos mesmos trimestres dos anos anteriores. Além disso, também foram registrados incrementos de receita com os calçados Mizuno. A categoria de calçados femininos apresentou retração de 14,6% em relação ao mesmo momento do ano de 2020 e queda de 76,4% sobre o segundo trimestre de 2019. Isso se deve à interrupção das vendas de calçados femininos em virtude do licenciamento da marca. O único canal que apresentou receita nessa categoria e que seguirá ativo foi o das filiais do exterior. A categoria de confecções e acessórios apresentou um aumento de 237,8% em relação ao segundo trimestre de 2020 e um crescimento de 36,5% sobre o segundo trimestre de 2019. No período, houve aumento das receitas com as marcas Olímpicos e Under Armour e também o início das vendas com a marca Mizuno. A categoria de outros calçados e outros apresentou aumento de 43,4% e 1% na comparação com os mesmos trimestres de 2020 e 2019, respectivamente, com crescimento em todas as subcategorias. No primeiro semestre de 2021, a receita líquida resultou em 711,3 milhões de reais, 110,9% superior à do primeiro semestre de 2020, quando a mesma foi de 337,3 milhões de reais, e 13,5% superior à receita obtida no primeiro semestre de 2019, que foi de 626,8 milhões de reais. Na página 7, apresentamos a abertura da receita líquida para o mercado. A receita líquida no segundo trimestre de 2021, no mercado interno, totalizou 365,2 milhões de reais, com aumento de 298,7% em relação ao segundo trimestre de 2020, quando foi de 91,6 milhões de reais, e um acréscimo de 21,5% sobre o segundo trimestre de 2019, quando a receita foi de 300,6 milhões de reais. No mercado externo, a receita líquida no segundo trimestre de 2021 resultou em 34,2 milhões de reais,
apresentando um aumento de 381,7% sobre os 7,1 milhões de reais registrados no segundo trimestre de 2020, e um aumento de 29,5% sobre os 26,4 milhões de reais obtidos no segundo trimestre de 2019. No mercado interno, quando comparamos ao segundo trimestre de 2020, o acréscimo se deve ao aumento generalizado em quase todas as categorias, tendo como única exceção a receita dos calçados femininos, que apresentou redução. Neste trimestre, houve acréscimo nas vendas diretas ao exterior, quando comparado ao mesmo período dos anos anteriores. A categoria de calçados esportivos apresentou expressiva expansão, porém a queda observada na categoria de calçados femininos, devido ao licenciamento da marca Zalé, ofuscou essa expansão. Nas vendas das filiais do exterior, Peru e Colômbia, foi observado o crescimento da receita em relação ao mesmo período do ano anterior, porém ainda aquém da receita oferida no segundo trimestre de 2019. Nas filiais do exterior foi observada uma retomada lenta e com aberturas graduais de comércio durante todo o segundo trimestre de 2021. No Peru, seguem os esforços para a recuperação da operação, mas o nível de consumo da economia apresentou forte baixa devido aos efeitos da pandemia de Covid-19 e também dada a insegurança econômica devido ao arrastado processo político daquele país. Na Colômbia, a companhia decidiu pela desmobilização e encerramento das atividades da filial nos próximos meses. E, portanto, as vendas do segundo trimestre de 2021 foram efetuadas somente com os saldos de estoques existentes. No primeiro semestre de 2021, o mercado interno totalizou 645,7 milhões de reais, apresentando um aumento de 118,8% em relação ao primeiro semestre de 2020, quando a receita líquida foi de 295,1 milhões de reais, e de 12,2% de crescimento quando comparado aos 575,7 milhões de reais obtidos no primeiro semestre de 2019. Já no mercado externo, a receita líquida no primeiro semestre de 2021 foi de 65,6 milhões de reais, 55,5% maior frente aos 42,2 milhões de reais obtidos no mesmo período do ano anterior, e um crescimento de 28,4% quando comparado aos 51,1 milhões de reais obtidos no primeiro semestre de 2019. Seguindo para a página 8, temos a apresentação do canal de e-commerce. No segundo trimestre de 2021, seguindo o comportamento geral do mercado, o e-commerce com as marcas da companhia manteve a tendência de expansão, porém com ritmo mais moderado e apresentou um crescimento de 1,6% em relação ao mesmo período do ano anterior, e de 186,4% quando comparado ao segundo trimestre de 2019. A desaceleração do ritmo de crescimento nesse canal deve-se à estratégia da companhia na priorização do posicionamento das suas marcas, em contraposição ao mercado online fomentado por descontos agressivos durante esse período. Na comparação do acumulado dos períodos, foi apurado o crescimento de 7,9% na comparação do primeiro semestre de 2021 versus o primeiro semestre de 2020, e de 163% quando comparado ao primeiro semestre de 2019. Como participação de receita, o e-commerce representou 2,7% no primeiro semestre de 2021, queda de 2,6 pontos percentuais na comparação com 5,3% do primeiro semestre de 2020, momento do auge da pandemia e queda generalizada das receitas dos demais canais. E crescimento de 1,5 pontos percentuais quando comparado ao primeiro semestre de 2019. Seguindo para a página 9, temos a apresentação do lucro bruto e margem bruta. O lucro bruto do segundo trimestre de 2021 foi de 136,2 milhões de reais, aumento de 415,9% em relação aos 26,4 milhões de reais registrados no segundo trimestre de 2020, e crescimento de 22,5% em relação aos 111,2 milhões de reais apresentados no segundo trimestre de 2019. A margem bruta foi de 34,1% no segundo trimestre de 2021, 7,3 pontos percentuais acima dos 26,8% verificados no segundo trimestre de 2020,
e 0,1 pontos percentuais superior aos 34% observados no segundo trimestre de 2019. Mesmo tendo sido impactado negativamente com a elevação dos componentes de custos que acabaram por pressionar os custos dos produtos produzidos, a margem bruta apresentou alta em relação aos mesmos períodos do ano anterior e também na comparação com 2019, mantendo assim a tendência de alta em seu comportamento. No primeiro semestre de 2021, o lucro bruto foi de 242,4 milhões de reais, com aumento de 134,2% sobre os 103,5 milhões de reais obtidos no primeiro semestre de 2020, e um aumento de 13,6% sobre os 213,3 milhões de reais no primeiro semestre de 2019. A margem do primeiro semestre de 2021 foi de 34,1%, sendo 3,4 pontos percentuais superior ao obtido no primeiro semestre de 2020 e 0,1 pontos percentuais superior ao obtido no primeiro semestre de 2019. Seguindo para a página 10, apresentamos as despesas com vendas e propaganda. Na parte superior do slide, temos os gráficos das despesas com vendas excluindo propaganda, que apresentaram um aumento de 102,2% no segundo trimestre de 2021 sobre as despesas apresentadas no segundo trimestre de 2020, e acréscimo de 21% quando comparado ao segundo trimestre de 2019. Foram registrados 46,7 milhões de reais no segundo TRI de 2021, versus 23,1 milhões de reais e 38,6 milhões de reais nos mesmos períodos dos anos de 2020 e 2019. Como participação da receita, as despesas com vendas excluindo propaganda representaram 11,7% no segundo TRI de 2021, comparado aos 23,4% do segundo trimestre de 2020 e aos 11,8% no segundo TRI de 2019, perfazendo um acréscimo de 11,7 pontos percentuais sobre o segundo TRI de 20 e de 0,1 pontos percentuais sobre o segundo trimestre de 2019. Na comparação dos trimestres, foi observado o crescimento de todas as despesas em relação ao segundo trimestre de 2020. Isso se deve ao robusto crescimento da receita, o que eleva o volume das despesas variáveis com comissões, fretes e royalties. A exceção ficou por conta da rúbrica de provisão de clientes com liquidação duvidosa, que apresentou uma reversão de provisão no montante de 8,6 milhões de reais devido à operação de venda com deságio e direitos creditórios sobre os títulos que compunham a provisão revertida. A baixa desses títulos foi transferida para a conta de descontos concedidos no resultado financeiro. No primeiro semestre de 2021, registrou-se despesas com vendas, excluindo propaganda, de 90,7 milhões de reais, um acréscimo de 60,2% em comparação aos 56,6 milhões de reais do primeiro semestre de 2020, e de 23,2% na comparação com o primeiro semestre de 2019. A participação das despesas com vendas sobre a receita líquida apresentou redução de 4 pontos percentuais na comparação do primeiro semestre de 2020 com o primeiro semestre de 2021, e um acréscimo de 1,1 pontos percentuais quando se comparado com o primeiro semestre de 2019, atingindo 12,8%, 16,8% e 11,7% nos primeiros 6 meses de 21, 20 e 19, respectivamente. Na parte inferior do slide, temos as despesas com propaganda e marketing, que no segundo trimestre de 2021 somaram 15 milhões de reais, com aumento de 25% sobre os 12 milhões de reais no segundo trimestre de 2020 e redução de 2,6% versus o segundo trimestre de 2019. A participação das despesas com propaganda e marketing sobre a receita líquida representou 3,8% no segundo trimestre de 2021, ante 12,2% do segundo trimestre de 2020 e 4,7% do segundo trimestre de 2019. Uma redução de 8,4 pontos percentuais e 0,9 pontos percentuais, respectivamente. A redução relativa nas despesas de marketing, principalmente na comparação com o segundo trimestre de 2020, é justificada pela bruta redução da receita e pela impossibilidade da realização de ações de marketing
no segundo trimestre de 2020. No segundo trimestre de 2021, apesar das restrições de distanciamento ainda em vigência, ao longo dos meses de maio e junho houve retorno de algumas ações de campo, que se concentraram no reforço dos materiais de ponto de venda para a melhor exposição dos produtos. No primeiro semestre de 2021, as despesas de propaganda e marketing totalizaram 26,8 milhões de reais, um acréscimo de 10,7% comparadas àquelas do primeiro semestre de 2020, que somavam 24,2 milhões de reais, e redução de 2,2% quando comparada aos 27,4 milhões de reais no mesmo período de 2019. Seguindo para a página 11, temos a demonstração das despesas gerais e administrativas. As despesas administrativas foram de 28,2 milhões de reais no segundo trimestre de 2021, apresentando um aumento de 8% em comparação ao segundo trimestre de 2020, e acréscimo de 0,4% sobre os 28,1 milhões de reais do segundo trimestre de 2019. Em percentual sobre a receita líquida, ocorreu redução de 19,3 pontos percentuais, saindo de 26,4% no 2TRI de 2020 para 7,1% no segundo TRI de 2021, e redução de 1,5 pontos percentuais quando comparado aos 8,6% do segundo trimestre de 2019. No trimestre, houve aumento nas linhas de despesas com pessoal, informática e telecomunicações e arrendamentos mercantis, e que foram parcialmente compensados pelas reduções de serviços de terceiros. No primeiro semestre de 2021, em relação ao mesmo período de 2020, ocorreu aumento de 8,7% nas despesas gerais e administrativas, passando de 50,8 milhões de reais para 55,2 milhões de reais, e um aumento de 4,3% na comparação com 52,9 milhões de reais no primeiro semestre de 2019. Ao se comparar o percentual sobre a receita líquida, observa-se redução no primeiro semestre de 2021 de 7,3 pontos percentuais em relação ao equivalente período de 2020, e redução de 0,6 pontos percentuais quando comparado ao primeiro semestre de 2019. Na página 12, é demonstrado o comportamento do resultado financeiro e da dívida líquida. O resultado financeiro líquido no segundo trimestre de 2021 registrou uma receita de 17,7 milhões de reais, em comparação ao mesmo período de 2020, que foi uma despesa de 1,6 milhões de reais. Na comparação do segundo trimestre de 2021 versus o segundo trimestre de 2020, as principais variações foram observadas no aumento do juros pagos, devido à expansão do endividamento ao longo dos últimos meses, e também ao reconhecimento da perda cambial no segundo trimestre de 2021. Alguns eventos não recorrentes influenciaram o desempenho do resultado financeiro no segundo trimestre de 2021. São eles: reconhecimento de 38,9 milhões de reais de receita financeira relativo ao valor da atualização financeira do crédito em ação judicial do PIS/COFINS sobre o ICMS. E concessão de desconto financeiro no montante de 8,6 milhões de reais, devido à venda com deságio dos direitos creditórios sobre os títulos que encontravam-se provisionados como provisão de clientes com liquidação duvidosa. Na comparação dos semestres, o resultado financeiro foi de uma receita financeira equivalente a 3,3 milhões de reais no primeiro semestre de 2020, para uma receita de 11,9 milhões de reais no primeiro semestre de 2021. No final do segundo trimestre de 2021, a companhia apresentava dívida líquida de 202,2 milhões de reais, sendo 139,7 milhões superior ao observado no encerramento de 31 de dezembro de 2020. O aumento do endividamento se deve à expressiva expansão do capital circulante em virtude do aumento dos estoques de produtos acabados, devido principalmente ao recebimento dos produtos da marca Mizuno, e também ao aumento da cobertura de estoques de algumas matérias-primas estratégicas que seguem apresentando volatilidade de abastecimento e de preço. Na página 13,
temos o lucro líquido e o ROIC ajustado. O lucro líquido do segundo trimestre de 2021 foi de 91,5 milhões de reais e representou um acréscimo de 166,9 milhões de reais sobre o prejuízo líquido de 75,4 milhões de reais do segundo trimestre de 2020 e crescimento de 205% sobre o resultado reportado no segundo trimestre de 2019, que foi de 30 milhões de reais. A margem líquida atingiu 22,9% no segundo trimestre de 2021, acréscimo de 99,3 pontos percentuais em comparação aos menos 76,4% do segundo trimestre de 2020 e um aumento de 13,7 pontos percentuais sobre a margem líquida do segundo trimestre de 2019, que foi de 9,2%. No segundo trimestre de 2021, alguns eventos não recorrentes influenciaram o lucro líquido da companhia. Foram eles: reconhecimento de 28,6 milhões de reais em outras receitas e despesas operacionais relativo ao valor principal da receita referente ao crédito em ação judicial do PIS/COFINS sobre o ICMS. Reconhecimento de 38,9 milhões de reais de receita financeira relativo ao valor da atualização financeira do crédito em ação judicial do PIS/COFINS sobre o ICMS. Reconhecimento do débito de 1,8 milhões de reais de PIS e COFINS incidentes por atualização financeira sobre o crédito de PIS e COFINS. E reconhecimento do débito de 5,1 milhões de reais de imposto de renda e contribuição social incidentes sobre o crédito de PIS e COFINS sobre o ICMS reconhecido neste trimestre. Desconsiderando os efeitos desses eventos não recorrentes, o lucro líquido recorrente do segundo trimestre de 2021 seria de 30,9 milhões de reais, com margem líquida de 7,7%, sendo 4% superior ao também lucro líquido recorrente no segundo trimestre de 2019, que foi de 29,7 milhões de reais. O lucro líquido do primeiro semestre de 2021 foi de 106,1 milhões de reais, sendo 172,5 milhões de reais superior ao resultado auferido no mesmo período do ano anterior, e 88,8% superior ao resultado do primeiro semestre de 2019, que foi de 56,2 milhões de reais. A margem líquida na comparação do primeiro semestre de 2021 versus o primeiro semestre de 2020 foi elevada em 34,6 pontos percentuais, de menos 19,7% no primeiro semestre de 2020 para 14,9% em 2021. E apresentou um aumento de 5,9 pontos percentuais em relação à margem líquida apurada no primeiro semestre de 2019, que foi de 9%. O retorno sobre o capital investido ajustado anualizado atingiu 18,3% nos últimos 12 meses encerrados em 30 de junho de 2021, com aumento de 14,5 pontos percentuais sobre o resultado de 3,8% obtido em 31 de dezembro de 2020. Na página 14, apresentamos o EBITDA. No segundo trimestre de 2021, o EBITDA foi de 102,7 milhões de reais, apresentando um acréscimo de 157,8 milhões de reais em contraposição aos negativos 55,1 milhões de reais obtidos no segundo trimestre de 2020. E um crescimento de 103,4% em relação aos 50,5 milhões de reais obtidos no segundo trimestre de 2019. A margem EBITDA aumentou 81,5 pontos percentuais, atingindo 25,7% no segundo TRI de 21, ante menos 55,8% do segundo TRI de 2020, e um aumento de 10,3 pontos percentuais na comparação com os 15,4% obtidos no segundo trimestre de 2019. Da mesma forma como exposto no lucro líquido, no segundo trimestre de 2021, alguns eventos não recorrentes influenciaram o EBITDA da companhia. Foram eles: reconhecimento de 28,6 milhões de reais em outras receitas e despesas operacionais relativo ao valor principal da receita referente ao crédito em ação judicial do PIS/COFINS sobre ICMS. Reconhecimento do débito de 1,8 milhões de reais de PIS/COFINS incidente sobre a atualização financeira sobre o crédito de PIS/COFINS. E a reversão de provisão de débito na rúbrica de provisão de clientes com liquidação duvidosa no montante de 8,6 milhões de reais
devido à operação de venda com deságio dos direitos creditórios sobre os títulos que compõem a provisão revertida. Desconsiderando os efeitos desses eventos não recorrentes, o EBITDA recorrente do segundo trimestre de 2021 seria de 67,3 milhões de reais, com margem EBITDA de 16,9%, sendo 28,2% superior ao EBITDA recorrente do segundo trimestre de 2019, que foi de 52,5 milhões de reais. No primeiro semestre de 2021, o EBITDA foi de 140 milhões de reais, com aumento de 167,9 milhões de reais sobre os negativos 27,9 milhões de reais verificados no primeiro semestre de 2020, e um crescimento de 43,4% sobre os 97,6 milhões de reais do primeiro semestre de 2019. A margem EBITDA apresentou um aumento de 28 pontos percentuais, alcançando 19,7% em 2021 e um aumento de 4,1 pontos percentuais sobre a margem EBITDA obtida no primeiro semestre de 2019, que foi de 15,6%. Na página 15, apresentamos o CAPEX. No segundo trimestre de 2021, foram investidos 18,8 milhões de reais em imobilizado e intangível. Em imobilizado foram investidos 18 milhões de reais, incremento de 32,4% em relação ao valor investido no segundo trimestre de 2020. O investimento no intangível do segundo trimestre de 2021 foi de 0,8 milhões de reais. Os investimentos realizados nesse trimestre se devem à sustentação das operações da companhia, principalmente com o crescimento nos investimentos de moldes e matrizes para suportar a entrada e produção das novas coleções de calçados. Em intangível, foram investidos 0,8 milhões de reais no segundo trimestre de 2021, majoritariamente na aquisição de licença de softwares. No primeiro semestre de 2021, o valor investido em imobilizado totalizou 64,9 milhões de reais. Em ativos intangíveis, o valor no primeiro semestre de 2021 totalizou 2 milhões de reais. Na página 16, apresentamos o fluxo de caixa. A variação de caixa no período foi de 74,1 milhões de reais. A variação apresentada foi constituída essencialmente pelos seguintes eventos: EBITDA de 140 milhões de reais, aumento no passivo bancário em 65,5 milhões de reais, aumento do exigível a longo prazo de 3,3 milhões de reais, investimentos em imobilizado intangível de 66,5 milhões de reais e aumento na necessidade de capital de giro de 212,3 milhões de reais. A principal variação no capital de giro no primeiro semestre de 2021 se deve ao aumento nos estoques de produtos acabados, devido ao recebimento dos estoques com a marca Mizuno e ao aumento estratégico dos estoques de matéria-prima. Sendo assim, finalizamos nossa apresentação e abriremos espaço para perguntas. Muito obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Nossa primeira pergunta vem de Eric Wang, do Eleven Financial. Por favor, Sr. Eric, pode prosseguir. Bom dia, Pedro. Bom dia, Wagner. Parabéns aí pelos resultados e obrigado aí pela pergunta. A gente queria, assim, do nosso lado, entender um pouco mais aí, né, falando de perspectivas de margem bruta aí para o restante do ano, especialmente pensando aí, né, que vocês tiveram aí uma evolução mesmo versus 19, isso tendo aí um impacto aí inicial da integração de Mizuno, né? Então acho que a gente queria entender aí como que a gente poderia esperar o comportamento, né, da margem bruta daqui para frente, né, como que deve ser aí uma escalada eventualmente de margens, qual que deve ser o ritmo disso. E se vocês puderem comentar também um pouco sobre o que vocês têm visto aí para terceiro trimestre, né, em termos de perspectivas aí para as principais marcas, e também se puderem comentar um pouco sobre as operações internacionais, aí, quais são as perspectivas daqui para frente, né, o que vocês esperam aí dessas operações. Obrigado. Bom dia, Eric. Aqui é o Wagner. Muito obrigado aí pela
pela sua pergunta. Acho que, na verdade, a gente fatia a sua pergunta em 3, né? Eu acho que perspectivas de margem, um pouco da expectativa aí de pedidos, de como vem aí o segundo semestre e um pouquinho de importações. Eu vou responder aqui a primeira parte e aí as outras duas eu vou deixar com o Pedro. Tá? Bom, perspectivas de margem, né? Até falando, antes de falar de futuro, falar um pouco aí do passado e o que nos constrói uma confiança, né? Uma expectativa de que a margem realmente venha um pouco mais alta aí do que a gente vem registrando. Eu acho que a margem do segundo trimestre, dentro do contexto, ela é sim, nós enxergamos ela como uma margem boa. Acho que é importante, né, frisar novamente que, em virtude do mês de abril, começo ali do trimestre, o mercado como um todo estava sofrendo todos os impactos aí dessa segunda onda da pandemia. O varejo estava praticamente fechado aí no Brasil inteiro, né, e até para balancear e controlar níveis de estoques, a gente se viu aí obrigado, né, a antecipar férias, né? A gente paralisou as nossas operações fabris durante 15 dias. Então, a gente teve aí essa margem bruta do trimestre impactada com 15 dias, né, de despesas fixas, custos que você não consegue variabilizar, né, e sem qualquer tipo de produção para que pudesse absorver esses custos. Esses custos acabaram sendo despesados na sua totalidade aí na margem do trimestre, né? E mesmo assim, a Vulcabras conseguiu suportar aí uma margem de 34%, 34,1%, que vem sendo aí a nossa média histórica. Se não fosse esses efeitos, com certeza acho que é super justo ter uma expectativa de que a gente deveria ter vindo aí com uma margem pelo menos 1,5 ponto melhor do que a divulgada, né? Acho que olhando para frente, a gente não espera, né, ter novamente qualquer tipo de efeito aí da pandemia. A gente espera que o consumo, né, se mantenha numa forma progressiva, né, daqui por diante. E a gente tem o lançamento, né, o início do faturamento aí de coleções que vem aí de alguns incrementos de preços necessários, né, para recomposição de margem, para proteção da margem, em virtude de toda a pressão que não só a Vulcabras, mas o segmento, todas as indústrias e o comércio vem sofrendo aí com efeitos inflacionários, né. Os dissídios foram bem pesados, né, o INPC acumulado nos últimos 12 meses, não é mistério para ninguém, veio muito forte, e os reajustes, né, a pressão inflacionária em cima do preço de insumos, custos de matéria-prima, também vieram fortes, e a gente foi necessário, né, fazer esse repasse aí nos preços. Então, a margem bruta para o segundo semestre, a gente não divulga guidances, né, mas é super justo, né, se criar uma expectativa de que ela venha melhor do que o segundo trimestre, de que ela venha melhor do que seria o segundo trimestre sem a paralisação aí das fábricas. Então, eu acho que ela deve vir aí numa curva progressiva, sim. Tá? Bom, eu vou deixar o Pedro comentar a respeito aí do encaixe, né, como a gente vê aí a nossa carteira de pedidos, e também a respeito do fluxo de importações. Vai lá, Pedro. Bom, obrigado pela pergunta. Sobre margem, o Wagner comentou muito bem. Realmente a gente teve um impacto em abril. A gente precisou dar 15 dias de férias, segunda onda de Covid. Muitas lojas acabaram fechando, o absenteísmo nas fábricas cresceu. Nós tomamos uma correta decisão de antecipar as férias que nós normalmente damos ao longo do ano. Então, nós antecipamos essas férias e agora nós teremos no segundo semestre uma produção um pouco maior. As margens foram um pouco afetadas por isso, também vêm sendo afetadas pelo aumento constante de matérias-primas, mas nós temos conseguido reajustar os preços e o nosso crescimento também tem nos ajudado a melhorar as nossas margens. Como perspectiva para o segundo semestre, nós estamos otimistas, nós já lançamos as coleções do segundo semestre, já estamos vendendo, já
temos o terceiro trimestre praticamente vendido, já estamos vendendo o quarto trimestre também do ano, as coleções que a gente lança de calçados esportivos, que é agora o nosso foco total, elas são feitas com um pouco mais de antecedência. Então já tem uma tendência boa de pedidos. Juntando nessa pergunta a integração da Mizuno, de fato a gente está tendo alguns problemas de integração, porque a gente pegou uma operação funcionando numa maneira de produzir calçados diferente da nossa maneira de produzir, e algumas adaptações a gente acabou sofrendo um pouco para conseguir encaixar essa produção. A Vulcabras é uma empresa muito moderna, muito atualizada no que diz respeito à produção de calçados esportivos, e nós pegamos uma coleção que ainda não desfrutava de uma fábrica ou de um processo moderno de produção de calçados esportivos. Então, tivemos alguns problemas, mas já estamos contornando. As novas coleções criadas, então, pela Vulcabras já foram apresentadas ao mercado, são coleções que começarão a chegar no final do ano, início do próximo ano, aí com a produção completamente adaptada às nossas máquinas, os nossos processos. Integração da marca Bem, nós conseguimos fazer uma boa entrega no mercado, quer dizer, a substituição de uma empresa para outra não teve nenhum problema mercadológico, tivemos problemas sim de adaptação na produção, mas estamos crescendo já um pouquinho com o Mizuno, e esse crescimento da empresa ele vem do esportivo, lembrando que nós licenciamos o feminino para Grendene, então não temos mais os calçados femininos, então no esportivo Solicitamos que aguarde um instante. Estamos restabelecendo a conexão. Só acho que o Pedro teve um probleminha aqui com a conexão dele. Eu vou dar continuidade aqui à resposta que ele estava compondo aqui com vocês. O fato é que no segundo semestre a gente já lançou as coleções, a gente tem uma captura positiva aí de pedidos, né? Isso nos traz bastante confiança aí de afirmar que contra 19, mesmo contra 20, e até pela entrada da marca Mizuno no nosso portfólio, a gente deve continuar crescendo sim. Pedro estava comentando, né? Esse crescimento de calçados esportivos, ele é robusto, e no consolidado da empresa, né, a gente tem um deflator que é a saída de calçados femininos, mas o crescimento de calçados esportivos ele é suficiente, né, para que a empresa como um todo, de forma consolidada, continue crescendo. Mesmo o segundo semestre do ano passado já foi um semestre forte, foi um semestre de recuperação, né? Os crescimentos no segundo semestre de 2020 contra 19 foram bem relevantes, e a gente, mas mesmo com essa base de 2020 forte, a gente tem aí uma expectativa bem positiva para a marca Mizuno. Com relação a importações, eu acho que é o último ponto aqui da pergunta do Eric, né? As importações, elas continuam aí numa queda acentuada, e eu acho que aqui vale mencionar que é uma queda acentuada em cima de um 2020 que já vinha de uma queda bem abrupta, né? Então, mesmo no acumulado, a gente vê aí dados de importações numa decrescente, e isso eu acho que nos traz aí ainda mais confiança, né? O nosso modelo de negócio, ele é ágil, ele é flexível, e a gente entende realmente que as nossas três marcas estão ganhando bastante market share, ocupando os espaços aí que
que a concorrência venha deixar. Eu acho que a questão da queda das importações não é só uma questão de ocupar espaços ou de oportunidade do momento. Eu acho que também vai de encontro a uma concorrência insustentável, né, que marcas internacionais vinham praticando aí nos últimos anos, e que eu acho que hoje, até dado as últimas movimentações, os players eles devem seguir numa precificação, numa proteção de rentabilidade, algo mais sustentável. E nesse cenário, vamos dizer assim, de competitividade igualitária, né, as marcas Vulcabras, o modelo de negócio Vulcabras deve se sobressair com certeza. Eric, espero ter coberto aqui todos os seus pontos. Se tiver deixado passado algum aqui, por favor, fica à vontade aí para reforçar. Não, obrigado, ficou super claro aí. Obrigado. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Novamente, para fazer uma pergunta, favor digitar *1. Seguiremos com as perguntas via webcast diretamente com os palestrantes. Por favor, podem prosseguir. Nós recebemos uma pergunta aqui pelo webcast do Sr. Carlos Ferreira. Ele pergunta: olá pessoal, tudo bem? Vocês poderiam comentar um pouco sobre as tendências que vocês estão vendo em julho e agosto? Vocês acreditam que conseguiremos voltar aos volumes de 2019 a partir do terceiro trimestre ou ainda estão vendo uma demanda ruim pela continuação da pandemia? O Pedro está restabelecido aqui, eu vou deixar ele tocar essa pergunta. Carlos, obrigado pela pergunta. Julho já foi bem dentro das nossas expectativas, segue o crescimento, mesmo comparado com o segundo semestre de 2020, que foi muito bom, existiu uma demanda reprimida, então foi um bom segundo semestre. No passado, nós estamos projetando uma continuação do nosso crescimento. Comparado com 2019, também crescimentos. Tanto a marca Olímpicos quanto a marca Under Armour, que já existiam, estão crescendo, e a Mizuno, também dos números que eram praticados no ano passado, ela vem crescendo. Então, nós projetamos, sim, um segundo semestre melhor comparado com os 2 últimos anos. Perfeito. Atendendo mais uma pergunta aqui que recebemos pelo webcast, pergunta agora do Bruno Barato. Bom dia. No curto e médio prazo, a perspectiva da Vulcabras é continuar utilizando o caixa gerado para expandir a operação com a integração de novas marcas, como foi com a Mizuno e a Under Armour, ou já vislumbramos distribuição de dividendos? Bruno, obrigado pela pergunta. Realmente, a Vulcabras, na sua essência, de forma estrutural, ela é uma operação geradora de caixa, né? E tanto é que conseguimos aí realizar a aquisição de Under Armour, de Mizuno, sem necessidade de endividamentos ou emissão de algo mais estruturado. Questão da distribuição de dividendos, né? Até o primeiro trimestre de 2021, a Vulcabras ela carregava ainda prejuízos acumulados, né? A partir do primeiro trimestre de 2021, a Vulcabras Holding, a Vulcabras S.A., ela passa a acumular lucros acumulados, o que nos permite, neste exercício de 2021, sim, a possibilidade de realização da distribuição de dividendos. Aqui eu acho que é importante reafirmar, né, a Vulcabras sempre demonstrou e tornou isso público, né, que ela tem como objetivo, sim, a realização de distribuição de dividendos, e assim devemos seguir. A gente tem nesse primeiro exercício, né, a possibilidade, a gente vem estudando
a matéria no que diz respeito a valores percentuais, mas eu acho que, pelo menos, ainda existe o ponto do quanto o nosso caixa vai nos permitir de realizar a distribuição, mas sim, eu acredito que 2021 é super justo afirmar que a Vulcabras deve sim seguir com distribuição de dividendos, ainda amadurecer, né, o quanto será distribuído, até em cima dos lucros que serão oferidos, e em cima do caixa disponível que a empresa possa ter. Mas a gente deve sim seguir com a distribuição. Bom, temos mais uma pergunta aqui no webcast. Uma nova pergunta aqui do Carlos Herrera. Vocês poderiam comentar as estratégias de crescimento? Existem aquisições no pipeline ou o crescimento tende a ser mais orgânico? Eu vou pedir para o Pedro tocar essa pergunta aqui, por favor. Vai lá, Pedro. Carlos, novamente, obrigado pela pergunta. A Vulcabras, nos 2 últimos anos, fez 2 boas aquisições. Fez a aquisição da Under Armour, fez a aquisição recente nesse ano da Mizuno. Nós estamos atentos a oportunidades. O mercado ele vem se consolidando, o mercado vem aparecendo várias oportunidades no mercado. Independente de a Vulcabras projetar seu crescimento via ou não aquisições, a Vulcabras tem bastante trabalho para fazer com as suas 3 principais marcas. Então, com a própria Olímpicos, que é a maior marca esportiva do Brasil, que mais vende volume de pares, existe espaço para crescer e é bom ressaltar aqui que as decisões que nós tomamos durante a pandemia de não desmobilizar as nossas operações, não demitir as pessoas e se preparar para a retomada, adaptando a empresa, a gente vem colhendo os resultados agora, pois as 3 marcas estão crescendo, inclusive a própria Olímpicos. Estamos ganhando esse share. A Under Armour é uma marca que é recente a sua chegada ao Brasil, então tem um espaço grande para crescer, e a própria Mizuno é uma marca interessantíssima dentro do nosso portfólio, porque a partir de agora ela vai começar a aproveitar de todo o nosso desenvolvimento, toda a nossa modernidade de desenvolvimento de produto, tecnologia e principalmente as nossas modernas fábricas, que são fábricas que podem produzir qualquer tipo de tecnologia, qualquer calçado a nível mundial, não perdemos para nada, para nenhuma fábrica asiática, por sinal. Então, temos espaços para crescer com as nossas marcas e isso já vem acontecendo. Mas a Vulcabras está atenta a qualquer oportunidade que venha no mercado e quando tiver alguma oportunidade, nós vamos falar por aqui. Lembrando que para fazer perguntas basta digitar *1. Novamente, para fazer uma pergunta, favor digitar *1. Para fazer uma pergunta, por favor, digite *1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Novamente, para fazer uma pergunta, favor digitar *1.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Pedro Bartelli para as considerações finais. Por favor, Sr. Pedro, pode prosseguir. Obrigado. Bom, quero só reforçar alguns pontos. Realmente nós viemos num crescimento interessante da empresa. Estamos colhendo os frutos de boas decisões tomadas ao longo da pandemia. É claro que nós viemos ganhando share no mercado. A integração da operação da Mizuno vem bem, mas teremos essa operação completamente adaptada à nossa maneira de trabalhar no final desse ano, início do ano que vem. Mesmo assim, a gente já vem demonstrando e tendo crescimentos com a marca, então, perspectiva muito boa. Nossas pré-vendas já para esse ano, desse segundo semestre, estão muito boas, mostram essa tendência de crescimento, comparado a 2020 e a 2019. Assunto importante de recomposição de margens, independente dos custos terem aumentado, e as matérias-primas vêm realmente aumentando, isso inclusive pressionou um pouco o nosso caixa. A gente acabou comprando até antecipadamente um pouco de matérias-primas, porque ao longo da pandemia houve desabastecimento. A Vulcabras não sofreu com isso, conseguiu se abastecer bem, mas houve desabastecimento, por isso também os preços cresceram. Alguns preços nós estamos conseguindo recompor, e as margens poderiam ter sido um pouco melhores se não tivéssemos dado férias no segundo trimestre. Então, nós temos um segundo semestre limpo pela frente, com boas carteiras, uma ótima perspectiva de crescimento para a empresa. Então, mais uma vez, agradeço a todos pela presença. Vamos permanecer à disposição para esclarecer pessoalmente, através do nosso time de RI, quaisquer outros pontos ou dúvidas que possam ter ficado pendentes. Muito obrigado, bom dia a todos. A audioconferência da Vulcabras está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia e obrigado por usarem a Chorus Call Brasil.